Bom dia. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Elano e o Dr. Daniel para uma conversa sobre temas da área jurídica que envolvem o mercado imobiliário. E a gente pode, através dessa conversa que teremos aqui, esclarecer algumas dúvidas do mercado. E a gente trouxe alguns temas que a gente julga relevantes serem abordados, que são a questão do ITBI, que aí dessa situação do ITBI envolve a propriedade do imóvel, esclarecer sobre eventuais dúvidas que o mercado tenha sobre escritura, sobre registro, né, a peculiaridade de cada um. E aí a gente inicialmente vai abordar essa situação do ITBI e da propriedade, né, da situação de escritura e de registro, para que a gente possa, né, trazer o que o mercado precisa entender, o que é importante para o mercado absorver. A gente vai passar a palavra aqui para o Dr. Daniel e para o Dr. Elano para que eles possam abordar sobre o tema. Bom dia a todos, né? Sou o Dr. Daniel. É um prazer estar aqui fazendo parte desse nosso bate-papo. E acho que vamos começar Bom dia a todos também. Sou Elano Magalhães, sou advogado. Estamos aqui com o Expert há algum tempo. Eu acho que sobre essa questão do ITBI, o primeiro ponto a se levantar é esclarecer o que é o ITBI. O ITBI é um imposto municipal e, por isso, ele varia de cidade para cidade. Nessa primeira conversa, acho que até pela área de atuação, nossa área de atuação, seria interessante falar sobre ITBI em Fortaleza. Porque, como eu disse, cada cidade vai trazer suas próprias peculiaridades sobre esse assunto. O ITBI, como o próprio nome consta, né, significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um imposto que se paga quando se faz a transferência do bem imóvel, né, a título oneroso. A gente também pode, né, abordar aqui outros temas que a gente julga relevante, que o mercado tem necessidade de compreender, de entender melhor, é a questão da diferença da escritura para com o registro, né? De fato, só é proprietário de um imóvel aquele que tem a matrícula, né? O registro, né? Que o registro é no cartório de registro de imóveis. Então, essa temática aí eu gostaria que vocês também pudessem abordar e trazer um esclarecimento para quem está nos ouvindo. Tem duas questões, inclusive, sobre a matrícula que é importante a gente já começar por ela. Porque a matrícula, muitas vezes, as pessoas não entendem qual é a diferença dos atos que você pode praticar na matrícula. Você pode averbar ou você pode registrar, certo? Certo. O registro, em regra, diz respeito a questões da propriedade do imóvel. Então, por exemplo, é uma transferência, é uma alienação ao banco, é uma garantia hipotecária. Enquanto a averbação diz respeito a outras alterações do imóvel. Qualificação dos proprietários, ajustes em dimensionamento. Endereço de imóvel. Endereço, dimensão. E até mesmo contrato de aluguel. É muito comum, principalmente contratos mais longos ou de imóveis de valor maior, comerciais, que você faça a averbação do contrato de locação. Por quê? Porque isso lhe dá a garantia de que aquele contrato tem que ser respeitado mesmo no caso de venda. Joia. Então, basicamente, a matrícula vai contextualizar todo o histórico do imóvel. Ele é o documento final que representa a propriedade e vai conter ali todas as transferências que foram registradas, as averbações, os registros, né? Mas a matrícula é o documento final, né? É o que se almeja, né, Pedro? E para se chegar na matrícula, temos que iniciar pela escritura. O que é a escritura? A escritura é o documento formal. Só te interrompendo, Daniel, para que o público possa também entender, a escritura ela é lavrada no cartório de notas. Isso, né? Perfeito. E essa escritura ela pode ser lavrada dentro do imóvel que você está adquirindo, dentro do estado do Ceará, você pode fazer essa escritura em qualquer cartório de notas do estado do Ceará. Não necessariamente no município ao qual o imóvel está encravado. Exatamente. Né? Então, você tem essa possibilidade, facilidade, o comprador, de lavrar essa escritura em qualquer cartório de notas. O registro é que ele é vinculado ao cartório de imóveis daquela circunscrição. Exatamente. Perfeito, Pedro, a complementação, né? Então, a escritura é a formalização do acordo de vontades das partes, né? No caso, eu fosse comprar um imóvel seu, faremos o nosso acordo, seja verbal ou escrito, levaríamos isso ao cartório de notas, onde vai ficar registrado todas as condições, a descrição das partes, do negócio, do imóvel envolvido, e ali é feita a formalização. Aquele documento é a escritura. E este documento é o documento que se leva ao cartório de registro de imóveis,
para se fazer o registro e vai documentar na matrícula existente do imóvel, né, considerando que exista, que foi feita aquela compra e venda naquelas condições. E após a conclusão do negócio, seria formalizada a transferência da propriedade. Joia. Então é muito importante, só para frisar, que é um erro muito comum, que a escritura não comprova a sua propriedade. A escritura comprova a intenção de compra e venda. O que comprova a propriedade do comprador após o término do negócio é o registro dessa escritura na matrícula. Então são duas fases. Primeiro você faz a escritura para documentar o negócio que está sendo realizado, e com essa escritura você faz um registro na matrícula do imóvel do negócio. Então aqui é importante destacar, para a segurança jurídica do comprador, ele precisa efetivamente do registro do imóvel. Sim. Não basta tão somente, como a gente já destacou aqui, a escritura. Isso. Lavrou a escritura, da escritura você segue para o cartório de registro de imóveis para poder registrar aquela fase final. Né? E isso é muito importante também, porque a escritura é um documento particular. Ela não é pública como uma matrícula. Então, infelizmente isso acontece. Existem pessoas que agem de má fé, pessoas que agem de boa fé. Não é raro nem incomum que um imóvel seja vendido para várias pessoas. Então, a urgência de você fazer o registro na matrícula é o quê? A partir do momento que você faz o registro, você garante notoriedade ao público de que aquele imóvel de fato foi vendido e que o novo proprietário... Exatamente. Dá publicidade à sociedade, basicamente, daquela negociação que está sendo realizada. E quem faz o registro, mesmo que não tenha sido o primeiro, nesse caso, por exemplo, um imóvel foi vendido para várias pessoas, quem faz o primeiro registro é quem vai ser o proprietário. Os outros vão ter que procurar outra forma de recuperar o seu investimento. Provavelmente na justiça. Provavelmente na justiça. Daniel e Alan, aproveitando o que foi comentado há pouco sobre a necessidade e a importância, digamos assim, de averbar na matrícula um eventual contrato de locação. Em especial se esse contrato de locação for de natureza comercial, de um prazo de vigência mais longo, que tenha havido por parte do locatário investimento de valores significativos naquele imóvel, cujo valor do aluguel também seja um valor expressivo, a importância de se averbar. E aí eu queria aprofundar um pouco sobre o tema, no sentido de que no contrato de locação, a gente tem a possibilidade de haver a necessidade de venda do imóvel. Nessa situação de haver, por parte do locador proprietário do imóvel, a decisão em vender, quais são os trâmites que precisam ser cumpridos e as etapas que precisam ser observadas nessa situação de venda de um imóvel em que ele esteja com o contrato de locação vigente. Vamos lá. Começando pela averbação, certo? Por que a averbação é interessante e importante para ambas as partes, não só para o inquilino? Quando você averba o contrato na matrícula, como eu te disse antes, a matrícula serve para quê? Para deixar aquilo público. Então, quando você averba ela, você vincula um eventual comprador àquele contrato. Isso é muito comum em arrendamento mercantil, arrendamento de terras para geração de energia eólica, energia solar. Por quê? Porque são contratos muito longos, são contratos de 25, 30 anos. Posto de gasolina. Posto de gasolina é um exemplo também. Então, assim, por que se averba? Porque mesmo que você venda aquele imóvel, o inquilino tem garantido o seu direito de cumprir o contrato até o final. Certo. Nesse mesmo sentido, a gente vai... Só um ponto que é importante, eu acho que a gente destacar. Essa situação de fazer a averbação desse contrato de locação à margem da matrícula. Isso é um custo que cabe a quem? Ao locatário ou ao locador? Ao locatário. Ao locatário. Principalmente porque o direito que está sendo defendido, vou dizer assim, resguardado, é justamente a preferência dele de permanecer no imóvel. E já aproveitando, falando de preferência, é essencial que caso haja cláusula no contrato de locação registrado, o vendedor do imóvel exerça, dê a oportunidade do inquilino comprar esse imóvel, garantindo o direito de preferência. Vamos lá. Essa situação de você conferir ao locatário o exercício do direito de preferência, que é uma previsão legal, Não precisa nem que ela esteja prevista no próprio contrato. Não, é uma obrigação legal. Algo maior. É uma obrigação legal. Legal. Então, o que acontece? Essa notificação para o exercício de direito de preferência por parte do locatário, ela acontece em qual momento? No momento em que eu, de fato, tenho uma proposta real para a compra daquele imóvel, não é isso?
Pedro, na verdade, assim, você tem o corriqueiro que é o que nós recomendamos. Você tem interesse em anunciar o imóvel à venda? Você tem você já imagina um valor. Uhum. Então você oferece esse valor ao inquilino. Eventualmente, no momento posterior, vamos supor que você tem uma oferta um pouco menor, mas mesmo assim interessa. Você oferece de novo ao inquilino. Por quê? Se houver redução daquele valor ao qual você Que oferta notificou, inicial. mas o que muito preocupa, só um contraponto aqui, Helena, é que o quê? O locador proprietário, ele tem receio de que aquele inquilino venha desocupar o imóvel, a partir do momento que eu já o notifico, dizendo que o proprietário tem interesse em vender. E muito acontece que, da decisão em vender a efetivar uma proposta, pode ser rápido, pode ser demorado. Demora anos. Então, o que acontece? Muitos proprietários que têm conhecimento um pouco mais aprofundado do tema, eles preferem que a notificação só aconteça a partir do momento que Uma proposta real. haja uma proposta de fato para a compra, né? Que é uma proposta real, com aquelas condições, que naquelas mesmas condições o locatário que está fazendo uso do imóvel vai precisar ser notificado. Então, o que acontece? Se você tiver necessidade de visitar, né, é que você vai fazer a notificação. É verdade. É porque, assim, na verdade, a gente está trabalhando aqui no cenário, digamos assim, ideal. Quando você anuncia um imóvel, você espera que tenha interessados. Uhum. E aí você vai ter a necessidade de apresentar esse imóvel. E aí é importante, eu acho, também a gente destacar que o próprio contrato normalmente traz que, havendo necessidade de venda, havendo necessidade de eventual vistoria, se o proprietário quiser ir visitar o imóvel dele, sim, o locatário ele tem que, logicamente, né, permitir esse acesso. Logicamente que havendo uma combinação prévia, um agendamento, mas acontece às vezes do locatário dificultar essa visita, de dificultar esse acesso. Nesse caso, Pedro, existe a oportunidade de aplicação da multa contratual. Porque se existe a cláusula e também existe a previsão legal, o proprietário sempre tem direito de fiscalizar as condições do imóvel, mesmo que não esteja em contrato. O locador, no caso, né? Isso, o proprietário. O proprietário, locador, certo? Sempre tem direito de fazer a visitação do imóvel para verificar a situação dele. Uhum. A negativa injustificada pode acarretar em multa. A multa pela infração Multa contratual, que normalmente equivale a 3 vezes o valor do aluguel vigente. Exato. E daí também a importância, Pedro, assim, de já no início da locação ter uma vistoria bem executada, né? Porque essas condições do imóvel durante a locação e já preparativo para uma possível venda vão importar diretamente na conferência que foi feita do imóvel, né? Vai ser sempre o parâmetro a ser seguido. A vistoria eu creio que talvez um ato mais essencial, né, durante a vistoria o início da locação. Né? Tanto de entrada é fundamental para que você possa, com base nessa vistoria de entrada, executar a vistoria de saída. Lógico. E aí resguardar o proprietário locador do imóvel de que o imóvel que ele vai estar recebendo do locatário ao final do contrato está em condições igual ou melhor do que efetivamente foi na entrada do locatário. E para o locador também, porque o locador, quando ele entra, infelizmente... O locatário. Perdão. Vamos lá. Então, para o locatário também é fundamental essa avaliação, porque, assim, muitas vezes o imóvel não está naquela condição perfeita que se espera. E a vistoria bem feita de início garante a ele que, no momento da entrega, ele vai entregar conforme ele recebeu. Uhum. Ele não tem a obrigação de entregar o imóvel em perfeitas condições. Ele tem a obrigação de devolver da forma como foi recebido. Certo. Joia. E aí, nessa situação em que, vamos supor que houve a venda, e essa venda foi para um terceiro e não para o locatário que tinha o direito de exercer a preferência. Não tendo sido averbada a margem da matrícula do contrato de locação, né, o novo proprietário desse imóvel pode se subrogar no contrato de locação na qualidade de locador mantendo o contrato. Isso. Ou ele pode, se ele tiver interesse em habitação, em vender para um terceiro. Outro, isso. Sim. Como é que funcionaria legalmente esse prazo para a saída do locatário? A partir do momento em que é feita a escritura dessa compra e venda, ele deve notificar o inquilino no prazo de 90 dias. Certo? De que é o novo proprietário e qual é o interesse dele. Eu tenho interesse de manter a locação? Eu tenho interesse de tomar o imóvel para meu uso próprio?
ele tem a obrigação de fazer isso em 90 dias. Isso o novo O proprietário. novo proprietário. Se ele não fizer essa comunicação dentro desses 90 dias, ele passa a ser obrigado pelo contrato anterior. Então, é muito importante o novo proprietário atentar a essa situação do prazo de 90 dias. Porque Isso. caso ele não exerça esse direito que ele tem de notificar, de que ou vou dar continuidade ou vou querer o imóvel para uso próprio, para outro que seja, ele vai ter que respeitar o contrato O contrato que já existia. Então, desde que o interesse dele não seja continuar com o contrato, É É fundamental a importante. comunicação.